Vamos conhecer agora um pouco melhor a nossa coluna vertebral, certo? Essa estrutura importantíssima do nosso corpo que protege a nossa medula espinhal, certo? A coluna vertebral é formada por 7 vértebras cervicais, seguidas de 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxigeanas. As 5 sacrais sofreram uma junção, certo? E se fundiram em uma só peça, em um só osso. E as 4 coxigeanas também se fundiram e formaram um só osso. Então, a gente começa aqui falando das cervicais, tá? Aqui na região superior, a primeira vértebra que nós temos aqui, que articula diretamente com a parte do osso occipital do nosso crânio, é a chamada atlas, tá? Então a gente vê um pouco melhor a atlas aqui, certo? Mais próximo. Essa é a região, essa é a vista anterior, vista posterior, tá? Aqui no atlas a gente tem tubérculo anterior, tubérculo posterior, aí a gente tem aqui na parte superior, a gente tem face articular superior, face articular inferior, aqui, tá? A gente tem os processos transversos, essas duas prolongamentos aqui, processos transversos, e temos os forames transversos e o forame vertebral, esse forame aqui no centro da vértebra, ok? Essa é a atlas. Logo abaixo dela, nós temos a vértebra chamada axis, que articula aqui direto. Bom, a axis fica assim, nessa posição, e a atlas sobre ela articula para realizar os movimentos de rotação, certo? No pescoço. Virar o pescoço para a esquerda, virar o pescoço para a direita, certo? Esse movimento é possível porque a axis tem essa protuberânciazinha chamada dente, que articula aqui com a parte interna do tubérculo anterior da atlas, tá? Então se articula assim. Essa peça é única, só existe um osso igual a esse, e essa também é única, são vértebras únicas, tá? Aqui na axis a gente tem dente, os processos articulares, tá? Também chamado face articular, que é essa região já que articula, superior, face articular superior, e face articular inferior, tá? A gente tem os processos transversos, ok? E forames transversos, temos 2, e o forame vertebral. Aqui a gente já observa uma formação mais pontiaguda, chamada de processo espinhoso, tá? Esse é o processo espinhoso da vértebra. Para unir o processo espinhoso à parte do corpo, aqui da vértebra, a gente tem a lâmina, tá? Essa região chamada lâmina. Processo espinhoso, lâmina, e aqui constitui a axis, tá bom? Após essas duas vértebras, a gente tem mais 5 vértebras cervicais, que são as chamadas típicas, certo? São 5 vértebras cervicais iguais. Aqui uma delas, e a gente observa nela processo transverso, tá? Forame transverso, uma formação já do corpo da vértebra, forame vertebral, face articular superior, as duas faces articulares inferiores, tá? Aqui a gente tem a lâmina, e aqui a gente tem um processo espinhoso. O processo espinhoso sempre fica virado, localizado na região posterior da coluna, tá? Essa parte anterior. E a gente tem aqui já, não sei se é possível, mas na outra a gente já pode observar também o pendículo. Então vamos aqui a uma outra vértebra, já chamadas vértebras torácicas, certo? Dessas a gente tem 12. São aquelas que articulam com as costelas, que formam ali junto com o osso externo a caixa torácica. Então a gente tem aqui uma vértebra torácica. A gente tem o quê? Corpo, tá? Já uma estrutura já bem mais volumosa. Forame vertebral, os processos transversos, e aqui não tem o forame transverso. A partir dessas vértebras, que a parte inferior já não tem mais processo transverso, ou melhor, forames transversos, somente os processos transversos. Tem face articular superior e a face articular inferior, tá?
forame vertebral. Aqui tem lâmina, processo espinhoso. E aqui, para unir o corpo com o arco da vértebra, a gente tem a região chamada pendícula. Tá? E aqui, logo quando inicia o arco, aqui já é o chamado pendículo. E a gente interpreta e consegue identificar o lado superior e inferior através da direção que a lâmina junto com o processo espinhoso estão formando. Certo? Eles vão formando aqui para a parte inferior, eles vão descendo a parte inferior da vértebra. Então, superior, inferior. Ok? Após as 12 vértebras torácicas, a gente tem as 5 lombares. Aqui uma lombar formada corpo, forame vertebral, os processos articulares superiores e inferiores, tá? Um pouquinho de lâmina, processo espinhoso, já devo ter falado, o forame vertebral, e os processos transversos, tá? Importante também saber diferenciar as vértebras torácicas das lombares. As torácicas, geralmente, elas são assim, os processos transversos mais volumosos, mais arredondados, tá bom? E nas lombares, eles já apresentam assim, uma parte mais delgada, mais afinalada, ok? Então, é uma forma de identificar e qual é uma, qual é a outra, tá? Diferenciar as duas. Após as 5 lombares, nós vamos para o sacro, que é a junção das 5 vértebras sacrais, tá? Aí nós temos aqui no sacro, aqui na vista anterior, a gente tem o promontório, essa região aqui, temos a base do sacro, tá? Temos as linhas transversais, temos a asa, região das 2 asas do sacro, os forames sacrais anteriores, certo? E aqui a gente tem o chamado ápice, certo? O local onde encaixa o cóccix, ok? Na região posterior, a gente tem face articular do sacral, certo? Tem aqui a crista sacral mediana, cristas sacrais medianas, forames sacrais posteriores, certo? E o hiato sacral, que é uma fenda, um canal que é onde passa a medula espinhal, tá? Tem uma outra peça aqui que mostra melhor esse detalhe. Essa peça aqui a gente tem as 5 lombares chegando no sacro. E aqui o hiato sacral, já a medula espinhal aqui, entrando e saindo por aqui também, tendo como caminho os forames sacrais, tá? E aí se interliga com as demais regiões do corpo. E aqui a gente tem o cóccix, né? Nessa outra peça do sacro a gente tem um cóccix com seu processo transverso, que é a única particularidade que a gente pode observar aqui no cóccix, tá? Processo transverso. Bom, aqui vocês compreendam melhor a estrutura por completo, vou aproximar aqui para que vocês possam observar, tá? Então, a gente tem toda a estrutura, a coluna vertebral, aqui as vértebras cervicais, certo? Começa a região torácica, sacral, tá? E tem as suas curvaturas, né? Essa aqui chamada a lordose, aqui na região do pescoço, a cifose aqui, a gente tem uma outra lordose aqui, e aí a outra cifose aqui no finalzinho, certo? No sacro. Então essa é a nossa coluna vertebral, ok? Vamos lá para o próximo tema.